Quando Camila recebeu a ligação dizendo que havia sido contratada como babá para a família de um dos sheiks mais poderosos do Oriente Médio, ela achou que era um golpe, mas não era. Era real, muito real. O que ela não imaginava é que, escondida em um canto do palácio, uma gravação secreta estava prestes a revelar verdades que ninguém deveria saber. Verdades que mudariam não apenas o destino dela, mas de toda aquela família para sempre. Segredos enterrados estavam prestes a vir à tona, e nada, absolutamente nada, seria como antes. Antes de começarmos a contar a história, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Gabriela nunca imaginou que uma simples ligação mudaria sua vida para sempre. Ela estava na pequena sala do apartamento alugado em São Paulo, com as contas atrasadas espalhadas pela mesa, quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz formal e distante informava que ela havia sido selecionada para trabalhar como babá para a família Al-Mansur, uma das mais poderosas do Oriente Médio. A oferta era generosa, quase irreal. Salário em dólares, passagem de avião, acomodação garantida e benefícios que ela jamais sonhara ter. No início, Gabriela achou que era um golpe. Afinal, por que uma família bilionária escolheria justamente ela, uma brasileira sem experiência internacional, sem referências grandiosas, apenas uma mulher simples que precisava desesperadamente de trabalho? Mas a agência de recrutamento era legítima. Os documentos estavam todos corretos e, em menos de 2 semanas, ela estava em um avião com destino a Dubai. Durante o voo, Gabriela tentou processar tudo o que estava acontecendo. Ela havia deixado para trás uma vida modesta, mas familiar. Agora estava a caminho de um mundo completamente diferente, onde não conhecia ninguém, não falava o idioma local e não tinha ideia do que realmente a esperava. As outras passageiras ao seu redor pareciam confiantes, acostumadas a viajar, enquanto ela segurava o passaporte com as mãos tremendo de nervosismo e expectativa. Quando o avião pousou em Dubai e ela desceu sob o sol escaldante do deserto, o ar quente a envolveu como um abraço pesado. O aeroporto era imenso, reluzente de vidro e mármore, com pessoas de todas as partes do mundo transitando em um ritmo frenético. Gabriela se sentiu pequena, perdida em meio àquela imensidão de luxo e modernidade que contrastava brutalmente com a realidade que conhecia. Um motorista uniformizado a esperava na saída com uma placa discreta contendo seu nome. Ele não sorriu, apenas fez um gesto educado e pegou sua mala surrada, conduzindo-a até um carro preto de vidros escuros que parecia valer mais do que tudo que ela possuía na vida. Durante o trajeto até o palácio, Gabriela observava pela janela as construções impossíveis, os arranha-céus que perfuravam o céu, as avenidas largas e impecáveis. O palácio da família Al-Mansur não era apenas uma casa. Era uma declaração de poder. Muros altos cercavam a propriedade, câmeras de segurança vigiavam cada ângulo e portões de ferro forjado se abriram automaticamente quando o carro se aproximou. Gabriela sentiu o coração acelerar quando finalmente viu a residência principal. Era imensa, com colunas brancas, jardins perfeitamente cuidados, fontes ornamentais e uma arquitetura que misturava a tradição árabe com modernidade arrojada. Ela foi recebida por Amira, a governanta principal, uma mulher de meia idade, com olhos gentis, mas expressão séria. Amira falava inglês com sotaque carregado e explicou rapidamente as regras básicas da casa. Horários rígidos, discrição absoluta, respeito às tradições familiares e, acima de tudo, nunca questionar as decisões do sheik. Gabriela apenas assentiu, tentando absorver todas as informações enquanto era conduzida pelos corredores de mármore até o quarto que seria seu durante a estadia. O quarto era maior do que todo o apartamento que ela dividia com a irmã em São Paulo. Tinha cama king size, banheiro privativo,
varanda com vista para os jardins e móveis que pareciam saídos de uma revista de decoração. Gabriela sentou-se na beirada da cama e respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Estava realmente ali, do outro lado do mundo, prestes a começar uma nova vida. No dia seguinte, ela foi apresentada às crianças que cuidaria. Eram 3. Yasmin, de 8 anos, tinha olhos curiosos e um sorriso travesso. Khalid, de 5 anos, era tímido e se escondia atrás da irmã. E a pequena Laila, de apenas 2 anos, que a olhava com desconfiança. Gabriela se ajoelhou na altura delas e sorriu com ternura. Mesmo sem falar árabe fluentemente, ela sabia que o carinho universal entre adultos e crianças transcendia qualquer barreira de idioma. As primeiras semanas foram desafiadoras. Gabriela precisou se adaptar aos costumes locais, aprender palavras básicas em árabe e compreender a dinâmica complexa daquela família. O Sheikh Faisal Al-Mansur era um homem imponente, de presença marcante, que raramente estava em casa devido aos compromissos de negócios. Sua esposa, Sheikha Nur, era elegante e distante, mantendo uma frieza aristocrática que intimidava Gabriela. Mas foram as crianças que conquistaram seu coração. Yasmin começou a ensinar palavras em árabe para Gabriela, rindo toda vez que ela errava a pronúncia. Khalid gradualmente saiu de sua timidez e passou a segurá-la pela mão durante os passeios pelo jardim. E a pequena Laila, que inicialmente rejeitava qualquer aproximação, começou a procurá-la sempre que chorava ou precisava de colo. Gabriela se entregou completamente ao trabalho. Brincava com as crianças, ajudava nas lições de casa, contava histórias brasileiras antes de dormir e fazia questão de estar presente em cada momento importante do dia delas. Ela não era apenas uma funcionária cumprindo obrigações. Era alguém que genuinamente se importava com o bem-estar daquelas 3 pequenas vidas que haviam sido colocadas sob sua responsabilidade. Mas algo começou a incomodá-la profundamente. Havia tensão na casa, conversas sussurradas que paravam quando ela se aproximava, olhares trocados entre os funcionários que carregavam um peso de segredo não revelado. Gabriela percebeu que Sheikha Nur frequentemente tinha discussões acaloradas com o marido em árabe, com uma intensidade que a assustava. E mais perturbador ainda, notou que câmeras de segurança haviam sido instaladas em locais incomuns, inclusive próximo ao quarto das crianças. Uma noite, enquanto colocava Yasmin para dormir, a menina segurou sua mão com força e sussurrou em inglês algo que gelou o sangue de Gabriela. Você é boa comigo. Não deixa ninguém me machucar, promete? Gabriela ficou paralisada, sem saber o que responder. O que aquela criança de 8 anos estava tentando dizer? Quem poderia machucá-la dentro da própria casa? Gabriela prometeu que sempre protegeria Yasmin, mas aquela conversa plantou uma semente de preocupação que crescia a cada dia. Ela começou a prestar mais atenção nos detalhes, nos padrões de comportamento da família, nas visitas misteriosas que aconteciam tarde da noite. E foi quando percebeu que algo estava profundamente errado naquele palácio aparentemente perfeito. O que Gabriela não sabia era que, escondida em um canto remoto da propriedade, havia uma gravação secreta. Uma gravação que continha verdades devastadoras, segredos de família que poderiam destruir reputações, fortunas e vidas. E essa gravação estava prestes a vir à tona de uma forma que ninguém poderia prever. Na manhã seguinte à prisão de Rick, Gabriela acordou cedo, mesmo antes do alarme tocar. Durante a noite, havia tido sonhos confusos com vozes sussurrando em árabe e sombras se movendo pelos corredores do palácio. Ela ainda se sentia inquieta com a conversa que tivera com Yasmin dias antes, aquele pedido desesperado de proteção que continuava ecoando em sua mente. Quando desceu para tomar café da manhã com as crianças, notou algo estranho. Sheikha Nur estava sentada à mesa, o que era extremamente incomum.
pois ela raramente compartilhava refeições com os filhos durante a semana. Seu rosto estava tenso, os olhos inchados, como se tivesse passado a noite chorando ou sem dormir. Ela observava Gabriela com uma intensidade perturbadora, como se estivesse avaliando cada movimento, cada respiração. "Bom dia", Gabriela disse educadamente, tentando manter a normalidade diante das crianças. Sheikh Nur respondeu com um aceno frio, sem tirar os olhos dela. As crianças pareciam sentir a tensão no ar e comiam em silêncio incomum, evitando fazer barulho ou chamar atenção. Após o café, Gabriela levou as crianças para a sala de estudos, onde passavam as manhãs fazendo atividades educacionais e lições de casa. Yasmin estava particularmente quieta, seus olhos curiosos perdendo o brilho habitual. Quando Gabriela perguntou se estava tudo bem, a menina apenas assentiu rapidamente e voltou a atenção para o caderno. Foi durante o intervalo da manhã que Amira, a governanta, apareceu na sala de estudos com uma expressão grave. "Senhora Gabriela, o Sheikh Faisal deseja vê-la em seu escritório imediatamente." O tom formal e a rigidez corporal de Amira deixaram Gabriela instantaneamente nervosa. Ela nunca havia sido chamada ao escritório privado do Sheikh antes. Gabriela seguiu Amira pelos corredores de mármore, sentindo o coração bater cada vez mais forte. O escritório do Sheikh ficava em uma ala separada do palácio, onde funcionários raramente eram permitidos. As portas duplas de madeira escura eram imponentes, decoradas com entalhes intrincados que contavam histórias de gerações da família Al-Mansur. Amira bateu 3 vezes antes de abrir as portas. O escritório era exatamente como Gabriela imaginava que seria o centro de poder de um homem extremamente rico. Estantes cheias de livros em vários idiomas, móveis de madeira nobre, tapetes persas que provavelmente custavam mais do que ela ganharia em toda a sua vida, e janelas panorâmicas com vista para os jardins impecáveis. O Sheikh Faisal estava sentado atrás de uma mesa enorme, vestindo roupas tradicionais árabes, seus olhos escuros fixos em Gabriela com uma intensidade que a fez querer recuar. Ao lado dele, em uma cadeira elegante, estava Sheikh Nur, com as mãos perfeitamente cruzadas sobre o colo, mas com expressão de quem estava prestes a explodir. "Sente-se", o Sheikh disse em inglês com sotaque carregado, gesticulando para uma cadeira estrategicamente posicionada de frente para ambos. Gabriela obedeceu, sentindo-se como uma estudante chamada à diretoria, mas sem saber qual regra havia quebrado. "Gabriela Santos", o Sheikh começou folheando alguns documentos sobre a mesa. "Você foi contratada há 3 meses para cuidar de nossos filhos. Fomos informados por sua agência de que você tinha excelentes referências e experiência com crianças." Gabriela assentiu, a garganta seca demais para falar. "No entanto", continuou ele, sua voz ficando mais fria, "temos percebido comportamentos que nos preocupam profundamente." Sheikh Nur se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com algo que parecia raiva mal contida. "Você tem passado tempo excessivo com nossas crianças, especialmente com Yasmin. Tem feito perguntas sobre nossa família, sobre nossos negócios, sobre nossos horários." Gabriela sentiu o sangue gelar nas veias. "Eu nunca fiz perguntas inadequadas", ela conseguiu dizer, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Apenas cuido das crianças como fui contratada para fazer." O Sheikh abriu uma pasta e empurrou algumas fotografias pela mesa em direção a Gabriela. Ela olhou para as imagens e sentiu o mundo girar ao seu redor. Eram fotos dela com as crianças, mas tiradas de ângulos estranhos, que faziam gestos inocentes parecerem suspeitos. Uma foto mostrava Gabriela conversando seriamente com Yasmin no jardim. Outra a mostrava olhando para documentos na biblioteca. Documentos que, na verdade, eram livros infantis, mas o ângulo da foto não deixava isso claro. "O que exatamente você está insinuando?" Gabriela perguntou, sentindo indignação começar a substituir o medo inicial.
O sheik trocou um olhar rápido com o Sheik Anur antes de responder. Estamos insinuando que você pode ter motivos ocultos para estar aqui, que talvez tenha sido enviada por alguém interessado em obter informações sobre nossa família. Gabriela ficou de pé abruptamente, a cadeira quase tombando atrás dela. Isso é ridículo, ela disse, a voz finalmente encontrando força. Vim para Dubai porque precisava trabalhar, porque aceitei uma oportunidade legítima de emprego. Nunca fiz nada além de cuidar bem de Yasmin, Khalid e Laila. Sheik Anur se levantou também, sua postura aristocrática tornando-se ameaçadora. Então por que minha filha Yasmin? Me disse ontem que você fez perguntas estranhas sobre onde eu vou à noite. Ela perguntou, cada palavra saindo como uma acusação afiada. Gabriela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela nunca havia feito tal pergunta a Yasmin. A menina devia ter sido coagida ou manipulada para dizer isso. Mas como provar sua inocência contra a palavra da própria criança que deveria estar protegendo? Eu jamais faria perguntas assim, Gabriela insistiu, mas podia ouvir a dúvida começando a invadir sua própria voz. Deve haver um mal-entendido. Posso falar com Yasmin diretamente? Você não vai falar com nenhuma de nossas crianças novamente? O sheik declarou com finalidade que não deixava espaço para negociação. Estamos rescindindo seu contrato imediatamente. Você tem 2 horas para fazer suas malas e deixar o palácio. As palavras atingiram Gabriela como uma sentença de morte. Ela estava sendo expulsa de Dubai, manchada com acusações falsas, sem chance de se defender adequadamente. Mas mais do que isso, estava sendo separada das 3 crianças que havia aprendido a amar como se fossem suas próprias. Por favor, ela tentou uma última vez, olhando diretamente para Sheik Anur. Se há algum problema, podemos conversar, esclarecer, mas não me tire das crianças assim. Elas precisam de estabilidade. Sheik Anur virou o rosto, recusando-se a fazer contato visual. A reunião está encerrada, o sheik disse, já voltando sua atenção para outros documentos sobre a mesa, como se Gabriela já tivesse deixado de existir. Gabriela saiu do escritório em choque, suas pernas mal conseguindo sustentá-la enquanto caminhava pelos corredores. Amira a esperava do lado de fora, seu rosto demonstrando algo que parecia compaixão, mas também resignação. Sinto muito. Ela sussurrou antes de acompanhar Gabriela de volta ao quarto. Enquanto empacotava suas poucas posses, Gabriela ouviu passos leves do lado de fora da porta. Era Yasmin, com os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando algo nas mãos. Ela entrou rapidamente antes que alguém a visse e estendeu um pequeno objeto para Gabriela. Era um pendrive. Você precisa ver o que está aqui, Yasmin sussurrou desesperadamente, a voz tremendo. É por isso que mamãe quer que você vá embora. Você está muito perto de descobrir. Descobrir o quê? Gabriela perguntou. Mas Amira já estava voltando e Yasmin correu para fora do quarto antes que pudesse responder. Gabriela escondeu o pendrive rapidamente entre suas roupas. O coração disparado. A gravação secreta que mudaria tudo estava agora em suas mãos. E Gabriela ainda nem imaginava o tipo de verdade devastadora que aquele pequeno dispositivo continha. Gabriela segurou o pendrive com força enquanto o carro a levava para longe do palácio. Suas mãos tremiam incontrolavelmente e cada vez que olhava para aquele pequeno objeto, sentia uma mistura de medo e curiosidade crescendo dentro dela. Yasmin havia arriscado muito ao entregar aquilo e Gabriela sabia que precisava descobrir o que estava gravado ali, mesmo que a verdade fosse devastadora. O motorista a deixou no aeroporto com educação fria, entregando uma passagem de volta para o Brasil, já comprada e confirmada para daqui a 3 horas. Gabriela caminhou pelo terminal como se estivesse em transe, arrastando sua mala surrada e sentindo o peso do pendrive queimando no bolso da calça. Ela precisava ver o conteúdo antes de embarcar. Precisava entender o que estava realmente acontecendo naquela família.
Encontrou um café discreto no terminal, pediu um chá que mal tocou e abriu seu laptop antigo com dedos trêmulos. Quando conectou o pendrive e clicou no único arquivo de vídeo armazenado ali, não fazia ideia de que os próximos minutos mudariam completamente sua compreensão de tudo. A gravação mostrava o escritório privado do Sheikh Faisal, filmado claramente por uma câmera escondida em algum objeto decorativo. A data marcada era de 2 meses antes da chegada de Gabriela ao palácio. O áudio estava perfeito, capturando cada palavra com claridade perturbadora. Na tela, Sheikh Nur entrava no escritório com uma expressão tensa que Gabriela reconhecia bem. Atrás dela, um homem mais velho que Gabriela nunca havia visto, vestindo roupas tradicionais árabes ricas e carregando uma pasta de couro. O Sheikh Faisal os recebia com formalidade excessiva, o tipo de formalidade que pessoas usam quando estão desconfortáveis. A conversa começou em árabe, mas legendas em inglês apareciam na parte inferior do vídeo. Alguém havia se dado ao trabalho de traduzir tudo meticulosamente. Gabriela leu cada palavra com crescente horror. O homem mais velho era o patriarca da família Al-Rashid, uma das linhagens mais antigas e poderosas do Oriente Médio. E o assunto da reunião era um acordo matrimonial arranjado décadas antes. Yasmin, a menina de 8 anos que Gabriela aprendera a amar, estava prometida em casamento desde o nascimento para o neto daquele patriarca. O contrato havia sido assinado pelo avô de Faisal, selando uma aliança política e financeira entre as duas famílias. E agora, com Yasmin se aproximando da idade estabelecida no acordo, a família Al-Rashid estava exigindo o cumprimento do compromisso. Gabriela sentiu náusea subindo pela garganta. Yasmin era apenas uma criança, inocente e cheia de vida, e já tinha seu futuro completamente determinado por um acordo que ela nem sabia que existia. Mas a gravação continuava, revelando camadas ainda mais sombrias. Sheikh Nur, contrariando todas as expectativas de Gabriela, estava argumentando contra o casamento arranjado. Sua voz estava firme, carregada de uma determinação maternal que Gabriela nunca havia presenciado nela antes. Ela falava sobre direitos humanos modernos, sobre como os tempos haviam mudado, sobre como Yasmin merecia escolher seu próprio caminho. Mas o patriarca Al-Rashid era inflexível. Ele mostrava documentos legais, citava tradições ancestrais e, mais importante, ameaçava consequências financeiras devastadoras se o acordo fosse quebrado. A família Al-Mansur devia milhões à família Al-Rashid, empréstimos feitos durante crises econômicas passadas, e o casamento de Yasmin era considerado parte do pagamento dessa dívida. O Sheikh Faisal estava visivelmente dividido. Ele amava sua filha. Isso era evidente na forma como seus olhos se enchiam de dor enquanto ouvia as exigências. Mas também estava preso por obrigações legais e pela realidade brutal de que romper o acordo poderia destruir financeiramente sua família e manchar sua reputação para sempre. A discussão se intensificou quando Sheikh Nur mencionou algo que fez Gabriela parar de respirar. Ela havia contratado Gabriela especificamente porque precisava de alguém de fora, alguém que não tivesse laços com as famílias tradicionais, alguém que pudesse documentar discretamente o bem-estar de Yasmin. As câmeras de segurança instaladas em locais incomuns não eram para vigiar Gabriela, eram para proteger Yasmin. Sheikh Nur estava construindo um caso legal para provar que Yasmin estava em um ambiente amoroso e saudável, evidências que poderiam ser usadas para desafiar o acordo arranjado em tribunais internacionais. Gabriela não era apenas uma babá, era uma testemunha involuntária em uma batalha judicial complexa que estava sendo travada nos bastidores. Mas havia mais. O patriarca Al-Rashid, percebendo a estratégia de Sheikh Nur, havia plantado suas próprias pessoas dentro do palácio. Funcionários leais a ele estavam observando cada movimento,
reportando cada interação entre Gabriela e as crianças, procurando qualquer coisa que pudesse ser distorcida para fazer Gabriela parecer inadequada ou suspeita. As fotos que o Sheik Faisal havia mostrado durante aquela reunião terrível no escritório não eram coincidência. Eram parte de uma campanha orquestrada para desacreditar Gabriela e forçar sua remoção antes que ela se tornasse uma testemunha efetiva demais a favor de Yasmin. A gravação terminava com Sheikha Noor fazendo uma declaração que partiu o coração de Gabriela. Ela olhava diretamente para o marido e dizia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, que preferia perder tudo, todas as riquezas, todas as propriedades, toda a posição social, do que entregar sua filha de 8 anos para um casamento arranjado. Mas o Sheik Faisal, com a voz pesada de resignação, respondeu que talvez não tivessem escolha, que tradições milenares não podiam ser simplesmente ignoradas sem consequências graves, que ele precisava encontrar outra solução, mas ainda não sabia qual. Gabriela fechou o laptop e ficou sentada no café do aeroporto por longos minutos, processando tudo o que havia acabado de descobrir. Ela não era a vilã que haviam pintado. Yasmin não estava simplesmente sendo protegida. Estava sendo preparada como peça de barganha em um jogo político que ela era jovem demais para compreender. E mais importante, Sheikha Noor, a mulher que Gabriela havia interpretado como fria e distante, estava, na verdade, lutando desesperadamente para salvar sua filha da única maneira que sabia. Toda aquela frieza era armadura, toda aquela distância era estratégia de sobrevivência. Gabriela olhou para o relógio. Tinha 2 horas antes do voo partir. Podia embarcar, voltar para São Paulo, esquecer tudo isso e seguir com sua vida simples, mas segura. Ou podia fazer algo absolutamente insano e potencialmente perigoso. Ela pegou o telefone e procurou nos contatos até encontrar o número de Amira, a governanta. Suas mãos tremiam enquanto digitava uma mensagem curta e direta. Eu vi a gravação. Entendo agora. Yasmin precisa de ajuda. Como posso ajudar? Enviou antes que pudesse se arrepender. Nos 5 minutos seguintes, que pareceram horas, Gabriela observava a tela do celular com o coração disparado. Quando a resposta finalmente chegou, veio em formato de ligação telefônica. Senhorita Gabriela, a voz de Amira estava carregada de emoção e urgência. A Sheikha Noor precisa falar com a senhorita imediatamente. Por favor, não embarque nesse voo. Algo está acontecendo no palácio agora mesmo, algo que pode mudar tudo. Gabriela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que está acontecendo, Amira? A governanta respirou fundo do outro lado da linha. O patriarca Al-Rashid chegou ao palácio há 1 hora com uma equipe legal completa. Ele está exigindo que Yasmin seja entregue imediatamente para começar a preparação para o casamento arranjado. A Sheikha Noor está se recusando e a situação está escalando rapidamente. Gabriela se levantou da cadeira tão abruptamente que derrubou o chá frio. Onde está Yasmin agora? Trancada no quarto dela com Khalid e Laila, Amira respondeu. Mas não sei por quanto tempo a Sheikha conseguirá protestar. O Sheik Faisal está sendo pressionado de todos os lados. Senhorita Gabriela, a senhorita era a única pessoa neste palácio que Yasmin realmente confiava completamente. Se a senhorita puder voltar, talvez sua presença faça diferença. Gabriela olhou para a tela de partidas acima dela, mostrando destinos para o mundo todo. Podia escolher segurança ou podia escolher coragem. A resposta veio mais rápido do que ela esperava. Estou voltando para o palácio agora, Gabriela disse com determinação que surpreendeu até ela mesma. Mantenha Yasmin segura até eu chegar. Quando desligou o telefone, Gabriela pegou sua mala e correu em direção à saída do aeroporto. Ela não sabia exatamente o que faria quando chegasse ao palácio. Não tinha poder, não tinha dinheiro, não tinha conexões políticas,
Mas tinha algo que ninguém mais naquela situação tinha. Tinha o amor genuíno de uma criança que confiava nela. E talvez, apenas talvez, isso fosse mais poderoso do que qualquer acordo ancestral. O táxi voou pelas ruas de Dubai, enquanto Gabriela ensaiava mentalmente o que diria. Ela estava voltando para o centro de uma tempestade familiar que poderia destruí-la. Mas pela primeira vez, desde que chegara ao Oriente Médio, Gabriela Santos sabia exatamente por que estava ali. Não era pelo dinheiro, não era pela oportunidade de trabalho. Era por Yasmin, Khalid e Laila, 3 crianças que mereciam ter alguém lutando por elas sem segundas intenções. A gravação secreta havia revelado a verdade. Agora cabia a Gabriela decidir o que fazer com essa verdade, e ela já havia decidido. O táxi de Gabriela parou nos portões do palácio, exatamente quando o sol começava a se pôr, pintando o céu de Dubai com tons de laranja e vermelho que pareciam prenunciar a tempestade que estava por vir. Os seguranças, que haviam sido instruídos a nunca mais deixá-la entrar, ficaram visivelmente confusos quando a viram descer do carro com determinação estampada no rosto. "Preciso falar com a Sheikha Noor imediatamente", Gabriela disse em árabe básico, cada palavra pronunciada com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. "É sobre Yasmin." Os seguranças trocaram olhares nervosos, pegaram os rádios e começaram a relatar a situação. Gabriela podia ouvir a urgência na voz de quem respondia do outro lado, alguém dando ordens rápidas em árabe. Em menos de 2 minutos, Amira apareceu correndo pela entrada principal, o rosto marcado por estresse e algo que parecia esperança desesperada. "Senhorita Gabriela, graças a Deus que voltou", ela disse, puxando-a pelo braço com urgência. "A situação está pior do que eu disse pelo telefone. O patriarca Al-Rashid trouxe documentos legais autenticados por tribunais locais e internacionais. Ele está exigindo que Yasmin seja entregue hoje." Gabriela sentiu o sangue gelar, mas manteve a compostura. "Onde está Yasmin agora?" Amira a guiou rapidamente pelos corredores familiares que agora pareciam carregados de uma tensão sufocante. "Está no quarto dela com Khalid e Laila." A Sheikha Noor trancou a porta e está do lado de fora, impedindo fisicamente que qualquer um se aproxime. Quando chegaram ao 2º andar, Gabriela viu exatamente o que Amira havia descrito. Sheikha Noor estava posicionada diante da porta do quarto das crianças, com a postura de uma leoa protegendo seus filhotes. Seu rosto, normalmente composto, estava marcado por lágrimas que ela já não se importava em esconder. Ao lado dela, o Sheikh Faisal parecia dividido entre o dever e o amor paternal. Cada músculo do corpo tenso com a decisão impossível que precisava tomar. Mais abaixo no corredor, o patriarca Al-Rashid estava acompanhado de 3 homens de terno, claramente advogados, e 2 seguranças particulares. Ele segurava uma pasta de couro e tinha a expressão de quem estava acostumado a conseguir o que queria, sempre. Quando Sheikha Noor viu Gabriela se aproximando, algo quebrou dentro dela. Os olhos que antes haviam olhado para Gabriela com desconfiança e frieza, agora brilhavam com algo próximo de súplica. "Você voltou", ela sussurrou, a voz falhando. "Eu vi a gravação", Gabriela respondeu baixinho, apenas para que Sheikha Noor pudesse ouvir. "Eu entendo agora o que estava tentando fazer. E vim porque Yasmin precisa de alguém que lute por ela sem medo das consequências." O patriarca Al-Rashid notou a chegada de Gabriela e seu rosto se contorceu em desgosto. "Quem é esta pessoa?" ele perguntou em inglês com sotaque pesado, apontando para Gabriela como se ela fosse um inseto inconveniente. "Esta é a babá das minhas crianças", o Sheikh Faisal respondeu, mas sua voz não tinha a autoridade usual. "Ela não está mais empregada aqui." "Então por que ela está na minha propriedade?" o patriarca exigiu, virando-se para Faisal com impaciência crescente. "Já esperamos tempo suficiente. Os documentos estão em ordem, o acordo é legalmente vinculativo e a criança deve ser entregue agora."
Gabriela deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Sheikh Nur em uma demonstração clara de solidariedade. Com todo respeito, senhor. Ela disse em inglês claro, Yasmin é uma criança de 8 anos. Ela não é propriedade para ser entregue. Ela é um ser humano com direitos fundamentais. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ninguém, absolutamente ninguém, falava assim com o patriarca Al-Rashid. Seus olhos escureceram perigosamente e ele deu um passo ameaçador na direção de Gabriela. Você não tem autoridade para falar aqui, ele disse, cada palavra gotejando veneno. Você é uma estrangeira sem posição, sem poder, sem relevância. Gabriela não recuou. Pode ser que eu não tenha posição ou poder, ela respondeu, mas tenho algo que o senhor claramente não tem. Eu tenho a confiança de Yasmin. E ela me deu isso. Gabriela puxou o pendrive do bolso, porque sabia que o que estava aqui dentro precisava ser visto. O pendrive chamou a atenção de todos no corredor. O Sheikh Faisal olhou para Sheikh Nur com confusão, mas ela apenas assentiu levemente, como se finalmente uma peça crucial do quebra-cabeça estivesse sendo revelada. O que é isso? Faisal perguntou, sua voz carregada de apreensão. Gabriela estendeu o pendrive para ele. É a gravação do escritório de 2 meses atrás, ela disse calmamente. A reunião onde o patriarca Al-Rashid veio exigir o cumprimento do acordo arranjado. A reunião onde a Sheikh Nur lutou para proteger Yasmin. E a reunião onde ficou claro que este casamento não é sobre tradição, é sobre dívida financeira disfarçada de compromisso familiar. O rosto do patriarca Al-Rashid ficou vermelho de fúria. Você não tem o direito de gravar conversas privadas, ele gritou, avançando na direção de Gabriela. Isso é invasão de privacidade e será tratado legalmente. Mas um dos advogados dele tocou seu braço discretamente, sussurrando algo que fez o patriarca pausar. Gabriela percebeu o que estava acontecendo. O advogado estava lembrando-o de que, se aquela gravação fosse tornada pública, exporia práticas que, embora legais em alguns contextos tradicionais, seriam devastadoras sob escrutínio internacional moderno. O Sheikh Faisal pegou o pendrive com mãos trêmulas e olhou para Sheikh Nur. Você gravou nossa reunião privada? Ele perguntou, mais confuso do que zangado. Ela assentiu, lágrimas escorrendo livremente agora. Eu precisava de provas, ela disse, a voz quebrando. Precisava de algo que pudesse ser usado para proteger nossa filha quando chegasse a hora de lutar legalmente. Gabriela continuou, sabendo que precisava pressionar enquanto tinha a atenção de todos. Esta gravação mostra claramente que a Sheikh Nur discordou do acordo desde o início, ela disse. Mostra que o Sheikh Faisal estava dividido entre tradição e o bem-estar de sua filha. E, mais importante, mostra que o casamento arranjado está sendo usado como forma de pagamento de dívida, o que é ilegal sob leis internacionais de direitos humanos. Os advogados do patriarca Al-Rashid trocaram olhares nervosos. Um deles começou a folhear rapidamente documentos, procurando por algo que pudesse contra-argumentar. Mas Gabriela tinha estudado aquilo durante todo o trajeto de volta do aeroporto. Ela sabia exatamente o que estava dizendo. Sob a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, da qual os Emirados Árabes Unidos são signatários, ela continuou. Nenhuma criança pode ser prometida em casamento contra sua vontade ou interesse. Yasmin nem sabe que este acordo existe. Ela não foi consultada, não deu consentimento e certamente não está em idade para tomar tal decisão. O patriarca Al-Rashid olhou para o Sheikh Faisal com fúria mal contida. Você vai permitir que uma babá estrangeira fale assim na sua casa? Ele exigiu. Você vai permitir que ela destrua um acordo que foi selado por seu próprio avô? Faisal ficou em silêncio por longos momentos. Gabriela podia ver a batalha interna refletida em seus olhos. Tradição versus paternidade. Obrigação versus amor.
Finalmente, ele falou, e sua voz estava diferente, mais firme do que Gabriela já havia ouvido antes. Ela não é apenas uma babá, ele disse, olhando diretamente para o patriarca. Ela é alguém que minhas filhas confiam, alguém que teve coragem de voltar aqui sabendo que poderia ser expulsa novamente. E ela está certa. Yasmin não é propriedade para ser negociada. O corredor explodiu em vozes tensas. Os advogados tentavam acalmar o patriarca, que gritava sobre honra familiar e consequências financeiras. Os seguranças de ambos os lados ficaram em alerta, prontos para intervir se a situação escalasse fisicamente. Foi naquele momento de caos que a porta do quarto se abriu. Yasmin estava ali, com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas com uma determinação no rosto que parecia muito além de seus 8 anos. Atrás dela, Khalid segurava Layla no colo, ambos assustados com os gritos. Yasmin olhou diretamente para Gabriela e correu, jogando-se em seus braços com força que quase a derrubou. Você voltou. Ela soluçou contra o ombro de Gabriela. Eu sabia que você voltaria. Gabriela segurou a menina com força, sentindo lágrimas próprias ameaçando cair. Eu prometi que sempre protegeria você, ela sussurrou, e eu nunca quebro minhas promessas. O patriarca Al-Rashid olhou para a cena com desgosto evidente. Isto é ridículo, ele disse, fazendo um gesto para seus seguranças. Peguem a criança. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, o Sheik Faisal deu um passo à frente, colocando-se entre o patriarca e sua filha. Ninguém vai tocar em Yasmin, ele disse, e pela primeira vez sua voz carregava a autoridade completa de sua posição. Este acordo está rescindido. O patriarca riu, um som sem humor. Você não tem o direito de rescindir um acordo ancestral, ele disse. As consequências financeiras destruirão sua família. Faisal assentiu lentamente. Pode ser que sim, ele admitiu, mas prefiro ser financeiramente destruído do que moralmente falido. Minha filha não é moeda de troca. Sheikh Nur soltou um som que era meio soluço, meio riso de alívio. Ela olhou para o marido com algo que parecia admiração renovada. Gabriela, ainda segurando Yasmin, sentiu que finalmente, depois de toda aquela tempestade, algo estava começando a se acertar. Mas o patriarca Al-Rashid não havia terminado. Vocês vão se arrepender disso, ele prometeu, sua voz baixa e perigosa. Cada membro da família Al-Rashid saberá da desonra que vocês trouxeram. Vocês serão isolados, suas empresas boicotadas, sua reputação destruída. Então, que assim seja, Sheikh Nur disse, dando um passo à frente e segurando a mão do marido. Mas Yasmin estará segura, e isso é tudo o que importa. O patriarca Al-Rashid juntou seus documentos com movimentos bruscos e fez um sinal para seus homens. Eles marcharam pelo corredor em direção à saída, cada passo ecoando como uma ameaça silenciosa. Antes de desaparecer pelas escadas, ele se virou uma última vez. Isto não acabou, ele disse simplesmente. E então eles partiram, deixando para trás um silêncio tenso. Gabriela finalmente soltou Yasmin o suficiente para olhar em seus olhos. Você foi muito corajosa, ela disse suavemente. Yasmin limpou as lágrimas com as costas da mão. Aprendi com você, ela respondeu com um sorriso pequeno, mas genuíno. Khalid e Layla correram para Gabriela também, formando um abraço coletivo que fez todo o sofrimento das últimas horas valer a pena. E ali, naquele corredor que havia sido palco de tanta tensão, algo novo começou a nascer. Não era apenas sobre proteger uma criança. Era sobre uma família, finalmente aprendendo a lutar pelo que realmente importava. O Sheik Faisal se aproximou de Gabriela, sua expressão agora completamente diferente daquela reunião terrível no escritório. Você salvou minha filha, ele disse simplesmente. E por isso, você sempre terá um lugar nesta casa, se escolher ficar. Gabriela olhou para Yasmin, Khalid e Layla, depois para Sheikh Nur, que acenava com gratidão silenciosa. Eu fico,
ela disse sem hesitar, mas desta vez com regras claras sobre respeito e autonomia. Faisal assentiu, e pela primeira vez desde que Gabriela o conhecera, ele sorriu genuinamente. A gravação secreta havia revelado verdades impossíveis de ignorar, e essas verdades estavam mudando o destino daquela família de formas que ninguém poderia ter previsto. 6 meses haviam se passado desde aquele dia tenso no corredor do palácio, e o mundo de Gabriela havia mudado de formas que ela jamais imaginaria. O sol de Dubai brilhava sobre os jardins da propriedade, enquanto ela observava Yasmin, Khalid e Laila brincando livremente, sem medo, sem segredos pesando sobre suas pequenas vidas. O patriarca Al-Rashid havia cumprido suas ameaças inicialmente. A família Al-Mansur enfrentou boicotes nos círculos tradicionais. Algumas contas empresariais foram encerradas e rumores maliciosos circularam por semanas. Mas algo inesperado aconteceu. Outras famílias, cansadas de ver crianças sendo usadas como peças de negociação, começaram a apoiar publicamente a decisão de Faisal. O movimento cresceu silenciosamente primeiro, mas depois ganhou força nas redes sociais e na mídia internacional. A história de Yasmin se tornou símbolo de uma luta maior. A luta pelo direito das crianças escolherem seus próprios futuros. Organizações de direitos humanos elogiaram a coragem da família Al-Mansur. E o próprio Sheikh Faisal, que antes era visto como homem de tradições rígidas, passou a ser reconhecido como líder progressista, disposto a colocar o bem-estar de sua família acima de obrigações ancestrais. Sheikh Noor havia se transformado completamente. A frieza aristocrática deu lugar a uma mãe presente, afetuosa e ativa na vida dos filhos. Ela e Gabriela desenvolveram uma parceria genuína, não mais de patroa e empregada, mas de duas mulheres que reconheciam o valor uma da outra. Juntas, criaram um programa dentro do palácio que oferecia educação alternativa para crianças, focando em autonomia, criatividade e liberdade emocional. Gabriela não era mais apenas babá. Ela tinha voz nas decisões importantes da casa, era consultada sobre educação das crianças e havia se tornado parte integral daquela família de maneiras que iam muito além de qualquer contrato de trabalho. O Sheikh Faisal, que antes a via com desconfiança, agora pedia conselhos sobre como se conectar melhor com os filhos. Mas nem tudo era perfeito. Houve momentos difíceis, semanas onde a pressão externa quase quebrou a determinação de todos. Noites onde Sheikh Noor chorou de exaustão, temendo ter arruinado o futuro financeiro da família. Dias onde o Sheikh Faisal questionava se havia tomado a decisão certa ao desafiar tradições milenares. Foi Gabriela quem os manteve firmes durante esses momentos. Com sua perspectiva de fora, sem os fardos da cultura local, ela conseguia ver com claridade o que realmente importava. Yasmin está sorrindo de verdade pela primeira vez desde que cheguei aqui. Ela dizia sempre que a dúvida ameaçava invadir. Khalid não tem mais pesadelos. Laila canta o dia inteiro. Isso não vale mais do que qualquer conta bancária. E tinha razão. As crianças haviam florescido de maneiras visíveis. Yasmin, livre do peso de um futuro predeterminado, estava se destacando nos estudos e desenvolvendo interesse por arquitetura. Khalid, antes tímido demais para falar, agora liderava brincadeiras e fazia amigos facilmente. E Laila, a pequena de 2 anos que desconfiava de todos, agora abraçava Gabriela todos os dias ao acordar. A gravação secreta nunca foi tornada pública. Sheikh Noor e Gabriela decidiram guardá-la como última proteção, caso alguma ameaça real surgisse novamente. Mas sua mera existência havia servido ao propósito: forçar conversas honestas dentro da família Al-Mansur sobre o tipo de vida que queriam construir.
Um domingo de manhã, Gabriela estava no jardim com as crianças quando o Sheik Faisal se aproximou com uma expressão séria. Seu coração acelerou momentaneamente, velhos medos ressurgindo. Mas quando ele sorriu, ela soube que eram boas notícias. Recebi uma ligação hoje cedo, ele disse, sentando-se no banco de pedra ao lado dela. O patriarca Al-Rashid quer conversar. Não sobre Yasmin, ele finalmente aceitou que aquele acordo não será cumprido, mas sobre renegociar as dívidas financeiras de forma civilizada. Gabriela sentiu alívio inundar seu peito. Isso significa que acabou? Ela perguntou cautelosamente. Faisal assentiu. Significa que minha filha está finalmente livre. E minha família também. Yasmin, que estava brincando perto o suficiente para ouvir, correu até o pai e o abraçou com força. Obrigada por me proteger, papai. Ela sussurrou. O Sheik Faisal segurou a filha com lágrimas nos olhos, algo que Gabriela nunca havia visto antes. Naquela noite, a família toda jantou junta pela primeira vez em meses sem tensão no ar. Riram de histórias bobas, planejaram uma viagem em família e, por um momento precioso, foram apenas pessoas, não títulos, não obrigações, apenas seres humanos conectados por amor genuíno. Após colocar as crianças para dormir, Gabriela saiu para o jardim onde costumava caminhar quando precisava pensar. Sheikha Nur a encontrou ali, sentada na mesma fonte onde tudo havia começado meses antes. Você mudou tudo aqui, a Sheikha disse suavemente, sentando-se ao lado dela. Não só para as crianças, mas para mim também. Me ensinou que ser mãe não significa controlar, significa estar presente. Gabriela sorriu, emocionada. Você sempre soube disso, eu apenas ajudei a lembrar. Sheikha Nur segurou a mão de Gabriela com gratidão silenciosa. Aquele gesto simples carregava o peso de tudo que haviam enfrentado juntas. Quando Gabriela finalmente voltou para seu quarto naquela noite, pegou o pendrive que Yasmin havia lhe dado meses antes. Olhou para aquele pequeno objeto que havia revelado verdades capazes de mudar destinos. E tomou uma decisão. Na manhã seguinte, chamou Sheikha Nur e o Sheik Faisal para uma conversa privada. Mostrou-lhes o pendrive e disse que era hora de destruí-lo. A gravação havia servido seu propósito, mas mantê-la seria manter vivo um passado que todos precisavam superar. Faisal concordou imediatamente. Sheikha Nur hesitou apenas um segundo antes de assentir também. Juntos, os três assistiram enquanto o pequeno dispositivo era fisicamente destruído, simbolizando o fim definitivo daquele capítulo sombrio. 3 meses depois, Gabriela estava sentada em uma pequena cerimônia no jardim do palácio. A família Al-Mansur havia criado um fundo educacional em seu nome, destinado a ajudar mulheres brasileiras que desejavam trabalhar no exterior com dignidade e respeito. Era a forma deles de reconhecer que ela não havia apenas salvado Yasmin, havia transformado toda a dinâmica familiar. Durante a cerimônia, Yasmin leu um discurso que ela mesma havia escrito. Minha família quase me perdeu para um acordo que foi feito antes de eu nascer, ela disse com voz clara e firme. Mas Gabriela me ensinou que minha vida é minha e que ninguém tem o direito de decidir meu futuro por mim. Hoje eu sei que posso ser o que eu quiser, e isso é o maior presente que alguém poderia me dar. Não havia olho seco naquela plateia pequena, mas significativa. Gabriela sentiu que finalmente, depois de toda a luta, toda a incerteza, toda a coragem necessária, havia feito diferença real na vida de pessoas que ela amava. Quando o sol começou a se pôr sobre Dubai, naquela tarde dourada, Gabriela olhou ao redor e viu Khalid correndo livremente, Laila rindo sem preocupações, Yasmin sonhando com seu futuro e os pais finalmente aprendendo a serem família de verdade. E ela soube.
Soube que às vezes o destino coloca pessoas certas nos lugares certos, nos momentos certos, que uma gravação secreta pode revelar verdades que ninguém quer enfrentar, mas que todos precisam ouvir. Que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele, e que uma simples babá de São Paulo pode mudar o destino de uma família inteira do outro lado do mundo, se tiver amor suficiente no coração para lutar pelo que é certo. A gravação secreta havia mudado o destino da família Al-Mansur para sempre, mas mais do que isso, havia mudado Gabriela também. Ela não era mais a mulher insegura que chegara a Dubai meses antes. Era alguém que sabia seu valor, que entendia o poder da verdade e que nunca mais teria medo de lutar por aquilo em que acreditava. Enquanto o último raio de sol desaparecia no horizonte, Gabriela sorriu, porque sabia que algumas histórias não têm fim. Elas apenas se transformam em novos começos. E esse era apenas o início. Se você chegou até aqui e se emocionou com a história de Gabriela e da família Al-Mansur, se inscreva agora no canal e ative o sininho de notificações. Histórias como essa nos lembram que a coragem de uma pessoa pode mudar o destino de muitos e que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando tudo parece impossível. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar que defender o que é certo sempre vale a pena, não importa o preço. Até a próxima história.